Boa noite a todas e todos. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, a comunidade aqui presente, as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Uma saudação especial aos companheiros Doralino, Nestor e Antelmo, que conosco trilharam o caminho nas eleições municipais e têm prestigiado semanalmente as sessões aqui desta casa. Quero também cumprimentar a todos os tradicionalistas que estão envolvidos nos festejos Farroupilha, que acontecem ao longo dessa semana. E, usando também as palavras do colega vereador Ari, gostaria de fazer um comentário a respeito das eleições do Partido dos Trabalhadores, que acontecerá em novembro, dia 10 de novembro, em nível municipal, estadual e nacional. É um momento em que o nosso partido fortalece a democracia, estabelece diálogos e debates e, com certeza, nosso diretório municipal também estará fortalecido com tantas candidaturas e, com certeza, um rico debate muito fraterno e solidário. Nesse período em que o Estado viveu uma série de movimentos em defesa da educação, alguns deles bastante equivocados, diga-se de passagem, é importante falarmos um pouco dos investimentos e as ações do governo Tarso Genro na educação pública estadual. Porque é necessário que a sociedade e o magistério tenham conhecimento do tanto que o governo tem realizado para reverter a total falta de investimentos nos dois últimos governos. Em apenas 2 anos e meio, o governo Tarso Genro, a educação pública do Rio Grande do Sul registra avanços significativos. Estamos em franco processo de recuperação dos efeitos causados pela redução de investimentos em educação nos últimos governos. O conhecido déficit zero da governadora Ieda, que sucateou totalmente a educação pública nesse estado, pela falta de investimentos. Em todos os aspectos, a sociedade gaúcha, os estudantes e os profissionais da educação vivem uma realidade muito melhor do que há 2 anos atrás. Ainda longe do ideal, certamente, mas os indicadores de hoje demonstram o sucesso de muitas ações dirigidas à recuperação dessa área tão estratégica. Desde o primeiro orçamento produzido pelo governo Tarso Genro, tem-se ampliado continuamente os valores destinados à educação, com a meta de alcançar os 35% da receita líquida de impostos e transferências, conforme prevê a Constituição Estadual. Em 2011, o orçamento realizado na educação foi de 5,2 bilhões. Em 2012, 6 bilhões. 5,6 bilhões. E para este ano, o governo do Estado superou a sua própria previsão e deverá investir 6,5 bilhões. Houve, portanto, um aumento percentual de investimentos na educação, conforme o Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria Estadual da Fazenda apontam. A contínua ampliação dos investimentos do Estado em educação tem possibilitado a reforma física das escolas e a construção de novas unidades. Ampliou-se também a autonomia financeira com um significativo aumento dos repasses das verbas diretamente às escolas, o que possibilitará ainda mais qualificação dos espaços físicos, pedagógicos e a manutenção das estruturas da escola. Aqui na região da Sexta CRE, para citar um exemplo, o percentual de aumento nesse repasse diretamente para a escola utilizar dentro da autonomia financeira ficou em 72%. O resultado principal e o objetivo maior da rede de educação é que aumentou o índice de aprovação no ensino fundamental e médio e reduziu-se o de reprovação, o que significa que melhorou e avançou a qualidade da aprendizagem dos estudantes. O governo tem se dedicado a ampliar a capacidade financeira do Estado para investir mais nas políticas públicas que servem mais intensamente a maioria da população: educação, saúde, segurança pública e agricultura familiar. Isso corresponde aos compromissos históricos do Partido dos Trabalhadores e à atuação de cada um de seus militantes, muitos deles hoje ocupando funções de gestão no Estado ou de representação no Legislativo.
É importante lembrar e comparar os índices de reajuste concedidos por esses e por outros governos, o que já fiz nessa tribuna, mas alguns colegas insistem em esquecer. Senhor presidente, eu peço ao nosso líder de bancada comunicação de liderança. Vereador Wilson. Concedido, passo para a vereadora Regiane. Ok. Obrigada. No governo Rigoto, foram concedidos 19,79% de reajuste, numa inflação de 26,76%. No governo Ieda, 2007 a 2010, foram 6,4% de reajuste, desconsiderando a Lei Brito, que já havia sido ganha na Justiça por muitos educadores, numa inflação de 24,12%. E o governo Tarso já assegurou 76,68% até o final do seu governo, numa inflação estimada de 26%, ou seja, 50% de aumento real. Aliás, o maior aumento real da história dos últimos 40 anos. E a recuperação salarial inclui também os servidores de escola. E o piso? Alguns irão perguntar. Hoje, no Rio Grande do Sul, nenhum professor com contrato de trabalho de 40 horas semanais recebe valor inferior ao piso nacional salarial dos professores, R$ 1.567, sejam eles efetivos, contratados, aposentados, com ou sem direito à paridade. Aqueles que têm salário básico inferior ao valor pago do piso recebem uma complementação. Sobre isso se somam as vantagens que cada professor tem acumulado, com triênios, incorporação de gratificações e outros. Mas a luta dos professores é para que o piso seja a base de cálculo das vantagens na carreira. Uma luta justa, correta, mas difícil de se concretizar, mantendo-se o atual plano. Ao contrário do que alguns estados e muitos municípios fizeram, alterando o plano de carreira do magistério, para adequar-se à lei do piso, o governo Tarso mantém o seu compromisso com os professores de promover a recuperação salarial, mantendo o atual plano de carreira. Vivemos num processo de recuperação de perdas históricas nos salários dos profissionais da educação, o que requer um tempo, pois o volume de investimentos, para ser viável, precisa ser gradual. Não é possível recuperar em um único governo todas as perdas acumuladas, o que outros governos deixaram de pagar. E a opção deste governo é alcançar o piso gradativamente, sem mexer no atual plano de carreira do magistério. Com o reajuste de 76,68% a ser concedido pelo governo Tarso, o salário dos professores em final de carreira poderá chegar a R$ 5.600. E se fosse pago o piso como vencimento básico da carreira, passaria a R$ 8.000, o que é um salário justo e digno a um educador, mas impagável na atual situação financeira do Estado, já que está bastante endividado e pelo grande número de profissionais do magistério. É garantido ainda aos professores, conforme determina a lei do piso, dedicar 1/3 da sua carga horária de trabalho a planejamento e estudos. Outra luta antiga é a inclusão dos servidores no quadro geral no plano de carreira, o que está se transformando em realidade. Ainda no mês de setembro, a Assembleia Legislativa deverá receber do Governo do Estado o projeto de lei que incluirá no quadro de carreira os profissionais que atuam nas escolas, sejam eles auxiliares de serviços rurais, agentes de portaria, agentes de serviços complementares, artífices, auxiliares de serviços, desenhistas, operadores de máquinas, técnicos em contabilidade. Esses profissionais todos que estão fora do quadro de carreira da educação, que passarão então a fazerem parte deste quadro, o que possibilitará que avancem na carreira, que sejam promovidos, que alterem de nível conforme sua qualificação e formação e que tenham também a sua valorização salarial. Sobre concursos públicos, que estavam paralisados há 7 anos, foram retomados pelo governo Tarso. 2 concursos foram realizados, milhares de professores foram nomeados, o que sempre foi uma reivindicação do CEPER Sindicato. Só no ano passado foram nomeados 5.605 novos professores,
incluindo 1.906 concursados de 2005, quando o governo Rigoto fez um concurso e não chamou ninguém, nem os primeiros colocados. E agora, por decisão judicial, estão sendo nomeados. Os 10.743 aprovados no concurso deste ano já estão em processo de nomeação, que se estenderá até 2014. O governo prevê realizar mais um concurso para a seleção de outros cargos de servidores de escola até o final deste ano. Esses concursos objetivam a substituição da relação precária pela relação estável de trabalho dos professores e professoras da educação pública estadual, tese sempre defendida pelo CEPER Sindicato. Depois de 10 anos estagnadas, as promoções também estão sendo retomadas. Já foram promovidos 9.382 professores e o governo prepara a publicação de mais de 24.000 promoções, o que significa aumento nos salários e a incorporação disso nos vencimentos ao longo de toda a vida. Investimentos pesados na capacitação dos professores. Em 2012 foram 16 milhões na atualização dos mestres. 2013 já foram investidos 29 milhões na capacitação de professores e na qualificação dos recursos pedagógicos. Já estou concluindo, presidente. Foram investidos, em 2012, mais de 3 milhões em livros, e em 2013, em torno de mais de 4 milhões em livros também para qualificar as bibliotecas. Em momento oportuno, continuaremos falando sobre os avanços do governo Tarso para a educação. Obrigada.